Olá você que vive aí com um relacionamento sério com o botão pular introdução da Netflix. Hoje vamos embarcar em uma jornada de análise profunda com pitadas generosas de sarcasmo e uma dose cavalar de bom humor para desvendar uma pérola escondida no vasto oceano do streaming, a série egípcia Amor para Recomeçar ou Finding Ola, para os íntimos, óbvio. E aí, como vocês estão? Tudo bacana? Eu sou a Cass e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E vamos para a autópsia de Amor para Recomeçar. Essa série que eu comecei a assistir e fiquei, é sério que eu tô assistindo? Mas até que me surpreendi. Então, fica comigo até o final do vídeo para você saber um pouquinho mais sobre essa raridade que tá ali na Netflix. Então, pega a pipoca, senta bem confortável, aperta o play e simbora pro vídeo. Se você, assim como eu, já se pegou rolando o catálogo infinito por horas a fio da Netflix, passando desde thrillers nórdicos a comédias românticas americanas com os roteiros que parecem ter sido criados por um algoritmo completamente aleatório, até a documentários de crimes reais e bizarros, tenha talvez deixado essa joia do Nilo passar despercebida. E que erro, meus amigos, que erro! Porque Amor para Recomeçar é uma prova de que as melhores histórias, muitas vezes, estão onde a gente menos espera. A série, ela vai nos apresentar a protagonista que se chama Ola Abdel Sabur, interpretada pela magnífica, estonteante, talentosíssima, já deu pra perceber que eu sou um pouquinho fã dela, né? Hand Sabri. Ola é uma mulher de 40 e poucos anos, vivendo o que parece ser o sonho da classe média alta do Cairo. Um casamento estável com Hisham, um marido que parece ter saído de um plano comercial de saúde. Dois filhos adolescentes, Nádia e Salim, que vivem aí em seus próprios universos paralelos e individuais. E uma vida doméstica tão organizada que faria Mary Kondo chorar de emoção. Mas, como a vida não é um post do Instagram, essa fachada de perfeição, ó, ela desmorona logo nos primeiros minutos do primeiro episódio. Hisham, com a delicadeza de um rinoceronte em uma loja de porcelana, anuncia que quer o divórcio. O motivo? Aquele clichê universal e irritante. Eu não sou mais feliz. E aí que a nossa aventura começa. A vida de Ola, que era um roteiro completamente previsível, se torna num completo reality show. Só que um tanto quanto caótico, com direito a muito drama, porém com aquelas pitadinhas de comédia e muito, mas muito momentos de vergonha alheia que nos fazem rir e chorar ao mesmo tempo. E é nesse momento que eu me paro e pergunto: por que eu estou assistindo essa série? Aí eu lhes digo por quê. Culpa da minha mãe, que ficou aposentada e começou a caçar um monte de série que eu fico, meu Deus, é umas séries assim que quando eu me vejo eu tô assistindo série turca com ela. Só que esse vídeo, como o nome do próprio quadro diz, é uma autópsia sobre essa série. Ou seja, vamos mergulhar nas profundezas da jornada da Ola. Você está disposto a me acompanhar? Se sim, não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho para ter mais conteúdos como esse, dicas assim de séries inimagináveis e sobre muitas outras coisas. Então, ó, se inscreve se não for inscrito, deixa o like e compartilha para todo mundo. Tá bom? Isso ajuda pra caramba. Mas vamos lá, continua, volta aqui, ó. Volta, foca na menina, foca. Segura minha mão, não me deixa não. Vamos lá, vamos até comigo até o final, vai. Vamos analisar com o rigor de um detetive e o sarcasmo de um comediante de stand-up cada temporada, cada personagem, cada crise existencial. Afinal, quem nunca teve uma crise existencial na vida, os 30 mais estão aí para provar que é uma todo dia. E cada pequena vitória dessa mulher que, contra todas as probabilidades, decide que o fim de um capítulo nunca vai ser o fim do seu livro da vida. Profundo? Não sei. Isso aqui apareceu agora na minha cabeça. E como sempre, vamos começar desde o começo, com a primeira temporada. Um ressurgimento da Fênix, que eu poderia até dizer que ficou adormecida aí por um longo tempo. Vê essa coitada dessa Fênix? A primeira temporada, ela é basicamente o processo de descongelamento de uma mulher que passou anos em uma hibernação emocional completa. Só que isso não é o fim do mundo, mas sim um alarme ensurdecedor que a desperta para a vida que ela deixou de viver. Esse primeiro episódio, ele funciona muito bem para apresentar quem é a Ola, como a gente vai acompanhá-la e todo o enredo. Então eu diria que para essa série é até que um bom primeiro episódio, um episódio piloto até que bastante convincente. Porque nele a gente vai ver como a vida perfeita e orquestrada dela, onde cada almofada tem seu lugar e cada refeição é planejada com antecedência. É o tipo de perfeição que grita socorro, só que em silêncio, sabe? Até que, bum!
uma bomba. O Hisham, o marido troféu da nossa querida Ola, pede os dados. Ou seja, vamos se separar, querida. E aqui a gente tem a interpretação da Ola, onde ela passa por todos os estágios de luto, só que em questão de minutos. Ela passa pela negação, pela raiva, pela barganha, tudo em questão de poucos milésimos de segundos. E pra mim, o grande trunfo aqui é essa quebra da quarta parede. Isso é sensacional, porque Ola conversa diretamente com o espectador, transformando-nos em seus confidentes. E essa técnica, que poderia ser um completo desastre, ela funciona muito bem, obviamente, por conta da Hendry Sabre, que ela é magnífica em fazer isso. E é aí que entra aquela pegada da série, porque é nesse momento em que a gente se sente e se torna cúmplice dos sentimentos da Ola, porque a gente passa a entender o mais íntimo dos sentimentos dela, a confusão que ela vive, todas as inseguranças, e até passa a achar uma delícia o humor bem ácido que a protagonista apresenta. O ponto cômico do primeiro episódio é que também ela é uma metáfora brilhante para o estado da sua vida. Como se fosse uma tentativa de uma noite romântica para reconquistar o marido, só que termina com a cozinha completamente em chamas. É um caos literal e figurativo. Com a poeira do primeiro episódio baixando, Ola ela se encontra num momento em que ela tem que encarar sim ou sim a realidade para a qual ela não estava preparada, para a quebra de toda aquela vida perfeita que ela tinha. Que agora, desmoronou completamente. Ela, por ser uma farmacêutica brilhante, abdicou da sua carreira para ser a esposa perfeita. Só que agora, sem um currículo completamente desatualizado e sem experiência recente, o mercado de trabalho parece um monstruoso bicho de 7 cabeças. E é nesse episódio que a gente tem todo o ecossistema que rodeia a Ola apresentado. Começando pela sua mãe, a Sorrei. Sorra? Não sei como se pronuncia. Vocês vão me perdoando aí. Mas é esse nome aqui. E essa personagem, ela é uma completa personificação do que é tradicionalismo. Para ela, o status de uma mulher é medido pelo seu estado civil. E sua missão de vida passa a ser encontrar um novo marido para Ola, como se estivesse procurando um item em promoção no supermercado. E no outro contraponto, a gente tem a melhor amiga da Ola, a Nesrine, que é uma mulher de negócios bem-sucedida, independente e que serve como anjo moderno no ombro de Ola, incentivando-a a buscar sua própria felicidade e não um novo dono como assim que era sua mãe. As cenas das entrevistas de emprego são hilárias e dolorosamente realistas, porque Ola, acostumada com o mundo analógico, vê-se perdida em meio a termos como networking, branding pessoal e cultura de empresa. É um choque de gerações e de realidade que muitos de nós, em diferentes contextos, já sentimos. Ponto negativo aqui, pra mim, se é que a gente pode dizer que é negativo, mas isso é uma questão de ponto de vista, é que a mãe de Ola, por vezes, beira uma caricatura de uma sogra de programa de auditório, de tão personificada que ela é. Porque seus conselhos são tão antiquados que parece ter saído de um manual de boas maneiras, só que lá do século XIX, eu diria até do século XVIII. No entanto, ela representa um papel bastante importante, porque ela representa toda a opressão da sociedade que Ola e as mulheres como Ola acabam sofrendo. Só que aí a gente dá continuidade na série e depois de uma sucessão de fracassos profissionais, Ola tem um momento de clareza, finalmente. Finalmente, aquela luz assim, bem no fim do túnel, onde ela se vê inspirada por antigas receitas de sua avó, onde ela decide criar sua própria linha de cosméticos orgânicos. E é assim que nasce a Second Chance. O nome que, apesar de ser um tanto quanto óbvio, mas eu acho que ele representa muito bem a jornada da sua criadora. E é aqui que eu acho que a série ela também acerta um pouco em cheio, porque ela não romantiza todo esse lance do empreendedorismo, muito pelo contrário. Ela mostra que não é algo assim tão simples e fácil. Porque eles não romantizam mostrando que tudo é muito perfeito e com cortes e cenas onde ela consegue tudo. Não, muito pelo contrário. Eles mostram quão burocrático é você iniciar uma empresa. A dificuldade em conseguir empréstimos, a dificuldade em começar algo do zero e algo novo, as noites em claro onde ela passa tentando aprender receitas, testar essas receitas. E tudo isso mostra que, às vezes, tem um trabalho muito grande por trás de algo muito próspero. E é no meio disso que a gente acaba conhecendo o Montse, um guru do marketing digital que é a antítese
de Ola, porque ele é completamente excêntrico, ele tem uma linguagem muito cheia de, como se fosse um anglicismo, sabe? E tem ideias que parecem ter saído da caixinha do mundo de Pandora. Só que justamente isso é o que torna o ponto de comédia bom da série, porque as interações entre a Ola e o Montse, elas são completamente hilárias. É onde torna toda a fonte de comédia da série. E a química que os dois têm entre si, nossa, isso a torna ainda mais verídica e melhor. Quarto episódio, com a Second Chance já engajada, Nesrine decide que é hora de Ola voltar para a pista. Ou seja, agora sim, minha querida, você pode aí procurar umas pequerias, umas bidoguinhas, sabe? Tá ligado? Agora. Porque agora você é uma mulher empoderada. Então ela simplesmente arrasta a amiga para inúmeros eventos sociais. E é em um daqueles que o destino, ou eu diria o roteiro conveniente, coloca em seu caminho Marwan, um médico cardiologista. Por que não, né? Só faltava ser neuro para dizer que era perfeito. Mas aí eu deixo o meu ponto positivo para a série, porque todo o romance criado entre eles é um romance muito bem feito, porque vai acontecendo de forma gradual e até que bastante crível. Quando a gente não tem simplesmente aquele romance jogado na tela, onde o príncipe encantado encontra a Cinderela e leva os sapatinhos de cristal. Não, aqui até que é bem construído, porque simplesmente não tem aquela pegada das comédias românticas, onde o amor simplesmente acontece à primeira vista. Não, de forma alguma. Aqui a conexão ela vai acontecendo através de conversas extremamente inteligentes, do senso de humor meio ácido que ambos compartilham e da vulnerabilidade que ambos compartilharam por sofrer por amor. A gente percebe isso que até mesmo no primeiro beijo ele é todo desajeitado, real e se torna até meio que adorável, porque ele fica longe daqueles clichês cinematográficos onde toda aquela romantização é feita e que você sabe que na vida real não é assim. Adivinha só, que a vida de Ola também tava faltando um pouquinho de drama, porque o embuste do seu ex resolve reaparecer, exibindo a sua nova namorada que tinha dado para ser filha dele. A arte interpretando a vida, meus queridos. Não é mesmo? E aqui a gente tem até que um ponto interessante, porque eu achei muito bom que a série ela não transformou a nova namorada na vilã. Embora a gente perceba que a Ola ela fica completamente afetada por isso, mas não trouxe meio que essa competição entre duas mulheres que se estranham porque não botou o homem como centro disso. A Ola é o centro disso. Porque o conflito de Ola não é com a nova namorada do seu ex-embuste, mas com as suas próprias inseguranças, com a sensação de ter sido trocada por um modelo mais novo. O ponto fraco aqui, pra mim, é a construção do mar, porque ele se torna o ridículo do perfeito até demais, sabe? Porque ele é gentil, ele é compreensivo, ele é bonito, ele é bem-sucedido, ele é tudo, ele é 10 de 10. E ninguém nesse mundo, meu querido, me perdoe, é 10 de 10. Porque somos seres humanos. Não temos como todos nós sermos completamente perfeitos. Não tem. Porque aí falta aquela coisa assim, a coisa mais humana, sabe? Porque aí aqui romantiza demais. Uma vez aquela coisa do príncipe encantado que não existe, entendeu? Mas, né, aquela coisa, né? Depois do ex-embuste que ela tinha lá, né, o Richan, tudo bem, né? A bichinha merecia. Aí, né? Uma coisinha um pouco mais perfeita. Nem que fosse mais na ficção, mas merecia, né? No episódio que segue, é graças às estratégias de marketing geniais, eu diria até que um tanto bizarras, como eu falei, né? Olha, as ideias do Montserrat parece que saíram da caixinha de Pandora, bicho. O Second Chance simplesmente viraliza. E a mãe de Ola, né, se torna o rosto da marca. E os produtos apenas se esgotam. Só que, de repente, Ola se vê como uma empresária de sucesso, uma influenciadora orgânica, nada daquilo que ela estava acostumada. E como era de se esperar, adivinha só, ela como um bom ser humano, deixa o poder subir a cabeça. Ela se joga de cabeça no trabalho, negligenciando os filhos, que começam a sentir, obviamente, a ausência da mãe. E o seu relacionamento com Marwan, o perfeito, fica completamente em segundo plano. E é nesse ponto aqui que eu acho que o episódio ele deixa bem marcante aquilo, que tipo, não importa o quão sucesso você tenha na sua vida profissional, mas se as outras áreas da sua vida elas andam completamente desalinhadas, cedo ou tarde, tudo desalinha e fica um completo desalinhamento de tudo. O segredo é o equilíbrio. E o tombo da Ola, ela vem, mas vem bonito, só que ela vem na forma de uma crise de relações públicas, quando um lote de produtos causa reações alérgicas. E aquela querida e amada internet
que a elevou ao estrelato, se volta contra ela. Olha aí mais uma vez a arte imitando a vida. E aí que a Ola precisa aprender, da maneira mais difícil, a lidar com o cancelamento. Olha só! Assumir os seus erros e ser transparente com os seus clientes. O final da primeira temporada, ela simplesmente é muito fechadinha. Ela amarra todas as pontas soltas que foram ficando no decorrer da temporada e deixa ali, ó, um ciclozinho bem bonitinho. É uma temporada bem curta, são apenas 6 episódios que você vê assim, ó, taca, 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 rapidola, rapidex. E é gostoso. Não, pensei, quando eu comecei a assistir com Mames Poderosa, eu pensei, nossa, mano, o que eu tô fazendo assistindo isso aqui? Você vai ser barrar um dorama desses da vida, só que egípcio. Mas, menino, não é que a danada da série me prendeu? Justamente por isso, porque ela é toda amarradinha, sabe? Ela é toda fechadinha. E é nesse ponto aqui que eu acho interessante, porque tudo vai se fechando. Ela consegue reverter toda a situação, ela consegue mudar tudo que aconteceu e deixa o Second Chance voltar de novo, né, à vida. Ela tem toda uma rede de apoio, até a Sata da mãe dela, que ficava querendo encontrar um macho para ela, se torna uma tremenda companheira. E o relacionamento dela lá com o Marwan, ele se solidifica um pouco mais. Só que aí a série deixa bem claro que ele não é a solução dos problemas dela. Não, 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 não. Ela é o centro dela, entende? Ele só é algo que vem e complementa. Porque a verdadeira felicidade de Ola, ela vem da sua redescoberta como indivíduo, como profissional, como mulher. A العلبة من دول فيها حب الأم فيها حنية البنت é a conclusão perfeita da primeira temporada. E que casa perfeito com o início do primeiro episódio. العلبة من دول فيها حب الأم فيها حنية البنت. E aí iniciamos a segunda temporada, onde, se a primeira temporada foi sobre aprender a andar com as próprias pernas, a segunda é sobre como correr uma maratona usando salto altos. Porque Ola agora é uma empresária estabelecida, mas ela descobre que o topo da montanha é apenas o começo de uma nova escalada. Só que o tanto quanto mais íngreme, digamos assim. Os episódios 1 e 2, eles nos apresentam e nos introduz na nova realidade de Ola, onde o Second Chance está crescendo e com crescimento, bom, vem as dores de cabeça, obviamente, né? Já dizia o Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quer dizer, o tio Ben disse pro Homem-Aranha, pro Peter Parker. Não confundamos as coisas. A série, ela explora com muita sensibilidade a síndrome da impostora, porque é justamente isso que Ola passa a vivenciar nesses 2 primeiros episódios. Porque mesmo com todo o sucesso, Ola ainda se sente uma fraude, esperando que a qualquer momento que alguém descubra que ela é apenas uma dona de casa que deu sorte na vida, sabe? E é essa vulnerabilidade dessa personagem que a torna mais humana e que nos aproxima mais ainda da protagonista. Até o relacionamento dela com Marwan, o perfeito, também sente o impacto da nova rotina. Afinal de contas, o tempo para o romance é um tanto quanto escasso. As conversas giram praticamente em torno de logísticas e agendas e blá 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 e tá. É um retrato fiel aos desafios de um casal onde ambos são apaixonados por suas carreiras. E mais uma vez, meu querido, sabe aqueles filmes de terror maldito onde o vilão ele sempre reaparece? Aqui não fica diferente não. Porque o danado do embuste lá, do ex-marido dela, o Hisham, ele decide voltar. Só que agora ele volta em plena crise da meia-idade. Problema seu, querido. E como todo bom homem que não presta, ele volta arrependido, com o rabinho entre as pernas, as orelhas baixas, tentando uma bela de uma reaproximação. E é nessa subtrama que talvez seja o ponto mais fraco da temporada. Porque pra mim parece um retrocesso meio desnecessário, sabe? Na jornada da Ola. Acho que eu não precisava do retorno do embuste. Deixava ele pra lá, ó. Já foi, passado. Deixa. E além disso também, que aí eu acho que também não precisava, mas tá, eu entendo. Artimanhas ali do roteiro pra dar uma mexidinha na vida da pobre da Ola. Que já não tava mexida o suficiente, né? Coitada, já não tinha que dar conta de tudo, ainda tem que dar conta do novo investidor lá do Second Chance, que não podia ser um velho feio, barrigudo, não, né? Tinha que ser um homem bonitão, charmoso, que mostra mais interesse na Ola do que no próprio negócio que ele estava investindo. E é aí que a gente vai ter a formação de um triângulo amoroso. Não sei se eu poderia dizer que isso é clichê,
Mas aí bota mais tensão na coitada da vida, que já é um tanto quanto complicada da Ola, ela fica mais complicada ainda. Mulher, já não é difícil dar conta do ex-embuste, do Miss Perfeição atual, tu ainda vai me arrumar mais outro, mulher? E é nesse contexto que temos o clímax da temporada. Não sei se eu gostei muito não, mas é isso. Porque a gente vê a Ola aí entre a cruz e a espada, indecisa se ela vai preferir o amor familiar, a segurança do Mauen ou a sua paixão avassaladora pelo empreendedor lá gostosão charmoso que tem mais interesse nela do que na sua franquia empresarial, por assim dizer. Só que, no entanto, a série ela é um pouco inteligente porque ela não borda nenhum dos dois como a escolha perfeita ou a escolha errada. Tipo, te bota ali como duas escolhas que você tem, um tanto quanto críveis. Porque ambas as opções elas vão ter tanto seus prós como seus contras. E a decisão final de Ola é um reflexo da sua maturidade e do seu autoconhecimento. Ao contrário da primeira temporada, onde a gente teve ela toda fechadinha, a segunda temporada não. Ela finaliza já com um arco que deixa calorosamente aberto. Porque não há uma resolução definitiva. Não há aquele felizes para sempre, que a gente está tão acostumado, né? Mas sim, na verdade, o que existe é a mulher no controle da sua própria narrativa, ciente de que suas escolhas definirão seu futuro e pronta para arcar com as consequências. Para mim, é um final que, honestamente, ele respeita a protagonista, ele respeita a história que quis ser contada e ele não se torna um roteiro completamente conveniente só para agradar o público. O que para mim isso é bom porque ele também não insulta a inteligência do espectador. Pelo contrário, ele deixa a gente até com um pouquinho de um gostinho de quero mais. E o meu veredito final é o seguinte. A primeira temporada, sim, é melhor que a segunda. Eu acho que como a maioria de todas as séries. Mas, sem sombra de dúvidas, olha, Amor para Recomeçar, ele é uma lufada ali de ar fresco no catálogo da Netflix. Porque é uma série que consegue ser ao mesmo tempo específica em sua cultura, mas ela é universal nos seus temas. Porque a jornada de Ola, ela é uma jornada que a gente pode ver em muitas mulheres ao redor do mundo inteiro. A busca por identidade, por independência, por reconhecimento, a busca por o seu lugar, seja no amor, seja no profissional, seja na vida familiar, sem ser subjugada e sem sofrer uma pressão constante da sociedade. A série, obviamente, tem seus defeitos, como qualquer outra série, como qualquer outro filme. Mas tem as suas qualidades, como o roteiro, por exemplo, que apesar de ser um pouco clichê algumas vezes, ele tem a sua característica inteligente, ele tem um humor bastante refinado e, nossa, as atuações, elas são até que boas e elas são bastante convincentes. Por incrível que soe um tanto quanto coaching, mas a série ela deixa um pouco a gente a pensar no sentido de que nunca é tarde para recomeçar. Que às vezes a gente deixa de iniciar algumas coisas porque a gente pensa, não, tô velho demais para isso, eu não tenho mais idade para isso, mas nunca é tarde. Basta a gente tentar. E Amor para Recomeçar, ele nos lembra que a vida, ela é sim bagunçada, sabe? Que as pessoas são complicadas e que a felicidade, ele não é um destino final. Ele não é um ponto de partida nem um ponto de chegada. Mas ele é um processo contínuo de construção e desconstrução. É uma completa celebração da resiliência feminina, da força da amizade, da coragem de dar a si mesma uma segunda chance. Eu diria até que mais, terceiras, quartas, quintas, sextas, infinitas chances, quantas forem necessárias. Então, rapaz, na próxima vez que você estiver perdido neste limbo que seja dos streams, lembra desse vídeo aqui e dá uma chance lá pra Ola. Talvez você passe alguns momentos até que divertidos acompanhando a série e consiga tirar algumas lições até que positivas. Porque nela você vai rir, você vai se emocionar e talvez você até fique um pouco inspirado com alguma mensagem que a série quer passar. Uma coisa que a Ola fala na série que me fez pensar um pouco é quando ela diz que um gráfico não é o fim da história. Ele é apenas o início da melhor parte da sua história. Interessante. Fica aí pra pensar. E é isso, rapaz. Espero que vocês tenham gostado dessa autópsia de série. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever aqui embaixo. Deixa aquele like marodésimo que ajuda pra caramba o canal. Compartilha com todo mundo. Ativa o sininho de notificações para receber mais vídeos como esse. Mais uma vez, muito obrigada por me acompanhar até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço do meu lugar do mundo. E o quê? Tchau!